Aconteceu de novo, Rio de Janeiro, tiroteio, tiros toda hora, e dessa vez não foi o Comando Vermelho contra a polícia e vice-versa. Mas aconteceu há pouco, a informação que chega direto do Rio de Janeiro com o Marcos Sadoc, o Comando Vermelho indo para cima das milícias. Enquanto acontece todo esse tiroteio, a população fica no meio. A operação policial deflagrada nesta terça-feira no Rio foi antecedida por uma investigação que durou mais de um ano. 94 bandidos do Comando Vermelho que estariam escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. Acusados de assassinatos, tráfico de drogas, roubos de carros, entre outros crimes que, segundo a polícia, usam o local para se esconder. As 27 favelas dos dois complexos na zona norte do Rio ficam próximas a duas importantes vias da cidade. A linha vermelha, que liga o centro à Baixada Fluminense e dá acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão, e a linha amarela, que liga a Barra da Tijuca à Ilha do Governador. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Foi decretado estágio 2 na cidade do Rio, que significa que há possibilidade de ocorrências de alto impacto. É que uma ação policial desde as 6h30 da manhã nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, está mobilizando 2.500 agentes da Polícia Civil, Militar, promotores do Ministério Público. O objetivo: cumprir 100 mandados de prisão e busca contra bandidos do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. 30 integrantes seriam inclusive da facção vinda do estado do Pará e que estariam escondidos nessas comunidades. Pois bem, até agora, 81 pessoas foram presas, 64 pessoas foram mortas, 60 delas suspeitas de serem bandidos. Entre os mortos estão também 2 policiais do BOP, o Batalhão Especial, e 2 policiais civis. Até agora, 75 fuzis foram apreendidos. Essa já é considerada uma ação policial sem precedentes no estado do Rio de Janeiro. A resposta dos traficantes à ação da polícia foi violentíssima. Traficantes tentaram sequestrar a segurança do estado e bloquearam ruas, vias expressas, como a linha vermelha e a linha amarela. Mas essas 2 vias expressas... Mataram pessoas durante a ação? Não. Os policiais não mataram pessoas. Policiais arriscaram suas vidas e trocaram tiro com os criminosos. Por favor, vamos lá. Houve casos em gente, vamos lá. Policiais mataram pessoas. Teve alguma execução? Tem algum policial preso? Sim, foram denunciados por isso. Devido ao processo legal, vou te explicar. A partir do momento que existe uma denúncia, o policial tem direito à ampla defesa, ao contraditório, o advogado dele vai se defender, ele vai apresentar as razões. E lá no final, depois de transitar na primeira instância, segunda, depois de estar julgado, aí sim você pode afirmar o que está falando. Essas imagens foram gravadas ontem pela polícia, no momento em que a operação começava, por volta das 6 da manhã. 23 bandidos fortemente armados reunidos no alto do complexo da Penha e se preparando para fugir pela mata. Alguns usam roupas camufladas e uniformes parecidos com os das polícias, o que dificulta a identificação. Já são dezenas de traficantes perto da mata. Segundo a polícia, entre os bandidos estão chefes do tráfico de outros estados, como Goiás, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazonas e Pará, além de integrantes da cúpula da facção no Rio. As investigações indicam que, nesse momento, o traficante Doca já estava escondido fora do perímetro de casas do Complexo da Penha. Olha, dia de guerra, a operação policial mais sangrenta da história do nosso país. São mais de 60 mortos no Rio de Janeiro. A gente está em frente ao Hospital Getúlio Vargas, Gotino, na Penha. Por quê? Porque 64 pessoas morreram. A maioria dessas vítimas foram trazidas aqui para o hospital. Dessas 64 vítimas, segundo a polícia, 4 eram policiais militares. 4 eram policiais, sendo que 2 eram do BOP, Batalhão de Operações Especiais, portanto policiais militares, e 2 policiais civis. E os 60 outros feridos que acabaram morrendo, segundo a polícia,
polícia eram traficantes. A gente está aqui em frente ao hospital, porque agora há pouco acabam de chegar 2 carros do BOPE completamente cheios de corpos que foram nesse momento trazidos aqui para o hospital, e por isso que os parentes, né, dessas pessoas que foram baleadas estão aqui revoltadas. A gente entende, a gente respeita a dor das famílias, a gente sabe que os familiares não têm nada a ver com essa situação, embora, segundo a polícia, todos os 60 que morreram são criminosos. Estamos acompanhando a movimentação dos policiais nesse momento. Mais policiais chegando, hein, gente? Novas tropas chegando aí na comunidade, área de confronto nesse momento, os policiais tentando encontrar um local, um ponto mais seguro para continuar com essa ação. É tiro isso, gente? Tem mais tiro, hein? Tem mais tiro, hein? Eu acabo de receber uma informação de uma imagem que você vai ver em primeira mão aqui no Cidade Alerta. Essa imagem está chegando. Antes o Guastelli quer falar. Eu falei do DOCA, o homem mais procurado do Rio de Janeiro. A polícia está fazendo uma mega operação, mas a polícia quer o DOCA. Ele é o cabeça da operação. DOCA ou Urso são os 2 apelidos do Edgar Alves Andrade. R$100 mil de recompensa no Disque Denúncia. Ele estaria cercado neste momento, mas a polícia tem um lugar amplo neste momento para fazer uma varredura. Líder do Comando Vermelho, né, investigado por mais de 100 homicídios, e tem contra ele, sabe quantos mandados de prisão no Banco Nacional, mandado de prisão? 34 para serem cumpridos. 34 mandados de prisão neste momento para o DOCA. Terça-feira, 28 de outubro. Quase 200 disparos em 1 minuto. Cenas da maior operação do ano contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Barricadas em chamas, drones lançando bombas contra policiais. A ação é a mais letal da história do estado. Até a gravação deste vídeo, 64 pessoas morreram, entre elas 60 suspeitos e 4 policiais e moradores baleados. Essa mulher foi atingida dentro da academia. Entrou no glúteo e foi aquele susto, aquela movimentação, mas agora tá bem. Eu tenho a imagem do nosso helicóptero mostrando o que aconteceu. Os donos de empresas de ônibus, percebendo que os ônibus estavam sendo levados, rapidamente tiraram os ônibus de circulação. Quem paga o pato? O trabalhador. O trabalhador. Olha como é que tá. O jornalismo da Record, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, porque é uma estrutura jornalística fantástica. Você pede a imagem já chega com o nosso helicóptero na hora. Olha só a empresa de ônibus como é que tá. E nesse horário, 7 da noite, tem muita senhora em casa, muito senhor em casa esperando o filho, esperando o marido, esperando a esposa. E não vai chegar. Por quê? Porque não tem o busão. Tem um policial chorando, é uma das imagens mais comoventes. Olha só, esse policial aos prantos. Eu já volto com a cobertura ao vivo. Já estão me dizendo aqui que o nosso Motolink está na linha. Pode deixar as imagens, mas eu queria só falar, porque atrás de um policial tem um pai de família, tem um marido, tem um filho. E nós estamos falando do crime organizado que não pensa 2 vezes em atirar e matar policiais, atirar e matar civis para atrapalhar a incursão policial. Então nós temos neste momento uma situação muito triste. Uma outra imagem que o Luiz Amataro, meu editor-chefe, me mostrou aqui, os policiais socorrendo outros policiais como se fosse uma guerra, uma cena de filme. Dá uma olhada, veja se isso não é uma cena de filme. O policial ferido aqui, nas costas de um policial, correndo o risco de tomar um tiro, porque ele precisa ir devagar, mas ele está tentando salvar o colega. Ele está tentando salvar o amigo. Olha lá, ó. Só terra no chão. Eles trocam e vão buscar um lugar seguro para poder se proteger. Há 15 anos, essa imagem ganhou o mundo. Na Vila Cruzeiro, nesse momento, o carro que já estava lotado com as portas abertas, mais gente pulou lá para dentro, outros ficaram a pé. Uma fuga em massas de traficantes, já dezenas passaram por ali. Mas hoje os moradores ainda são reféns do medo.
Em todo o estado, há um longo histórico de confrontos em comunidades. Há mais de 4 décadas, a população vive em meio a armas e drogas e sob o domínio territorial do crime organizado. Em maio de 2021, policiais civis ocuparam parte da favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade. Pelo menos 7 homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. 500 agentes nos complexos do Alemão e da Penha. É um cenário de incêndios, é um cenário de horror. E o número de mortos aumentou ainda mais. Já chega a 60 pessoas mortas, incluindo 4 policiais e 56 civis. Nem todos os civis são suspeitos ou criminosos. Esses números vão ser atualizados no decorrer do dia. 81 suspeitos foram presos no total. Entre os baleados está uma mulher que foi atingida dentro de uma academia. É por isso que eu digo que nem todos eram suspeitos. Nessa troca de tiros, há infelizmente bala perdida, que não é perdida porque ela infelizmente sempre acha alguém, e muita gente da comunidade acaba sendo assassinada ou sendo baleada. Gente passando por baixo, gente passando por cima da catraca. Olha a quantidade de gente, a multidão no saguão. Isso é um perigo. Olha a criança aqui assustada, a mãe abraçada, senhora de idade passando. É uma situação de pânico das pessoas. As pessoas querem chegar... Sem ônibus. Claro, sem ônibus. Ruas, né? Com poucos ônibus nas ruas, essa é a saída. E trens e metrô não conseguem dar conta da sua própria lotação e mais do número de passageiros que normalmente estariam usando as linhas de ônibus. Lembrando que são 120 linhas de ônibus impactadas que tiveram seus itinerários alterados por causa da insegurança. Lembrando que a gente sempre transportou muito mais, até 600 mil pessoas de trem. Hoje transportamos pouco mais de 300 mil pessoas. Então a lógica está muito lotada aí nos trens do Rio de Janeiro. A ação do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio, começou no morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na zona norte da cidade. Blindados deram suporte aos PMs e houve tiroteio com os criminosos da região. 3 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos no confronto. De várias operações ao longo dos dias, e ele fez críticas principalmente às Forças Armadas. Essa é uma questão muito delicada. Lembrando, o Rio de Janeiro já teve intervenção federal por lá no governo de Michel Temer, inclusive Walter Braga Neto era o interventor federal do Rio de Janeiro. A situação conseguiu diminuir um pouco a violência do Rio de Janeiro, mas não foi o suficiente. E a crítica do governador é principalmente porque as Forças Armadas não têm um treinamento específico para entrada em comunidades ou não agem conforme a inteligência policial para desarticular essas facções criminosas. Sempre entram no combate. O militar é treinado para a guerra, treinado para o combate. Então há agora essa divisão. A gente vai trazer na nossa programação toda a repercussão, principalmente agora das críticas do governador e também a reação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Mas é uma situação bastante periclitante da cidade maravilhosa durante todo esse dia. Olha, a gente recebeu aqui informações do Ministério da Justiça sobre essa operação. Começa esse texto falando da cooperação com o Rio de Janeiro, que em cooperação com o Rio, o Ministério da Justiça mantém a atuação no Estado desde 2023 por meio da Força Nacional de Segurança, uma operação que segue vigente até 16 de dezembro desse ano, podendo ser renovada. O MJ diz que tem atendido prontamente a todos os pedidos do governo do Estado do Rio para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança estadual. Em relação à atuação da Polícia Federal, destaca o Ministério da Justiça, foram feitas 178 operações no Estado do Rio, 24 delas relacionadas ao tráfico de drogas e armas, 210 pessoas presas, 60 diretamente relacionadas às investigações sobre o tráfico de drogas.
aí relata aqui uma série de ações, números sobre essa atuação conjunta, dá o destaque de que a Polícia Federal coordena 2 operações conjuntas com as forças de segurança do Estado, que reforçam o compromisso, abre aspas, comum de enfrentar o crime organizado de forma organizada e eficiente. Lá no final fala do Fundo Nacional de Segurança Pública, que o Rio recebe quase 300 milhões desde 2019. Desse total, pouco mais de 157 foram executados até o momento. O Estado tem sido atendido, segundo o Ministério da Justiça, com doações de equipamentos, veículos, computadores, drones, coletes e munição, que somam um valor estimado em 10 milhões de reais. O Ministério da Justiça informa que, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem desenvolvido iniciativas com o governo do Rio de Janeiro para a integração do Estado à Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas e à Rede Nacional de Recuperação de Ativos de Facções Criminosas. São 60 pessoas. É um número muito alto. Leonardo Lopes, nosso editor, ele aponta, inclusive, que é a operação mais letal da história de todo o Rio de Janeiro. A última operação havia sido em Jacarezinho, com 28 mortos. A gente está falando de 60 mortos. É mais da metade do que teria sido aquela operação. É o dobro da operação em Jacarezinho. Então, é uma situação bastante difícil a do Rio de Janeiro hoje. Claro, é uma operação que foi pensada durante um ano, uma série de investigações, mas que, no meio do caminho, no confronto entre a polícia e os criminosos, você tem vítimas, e vítimas que foram baleadas sim nessa operação. Então, não apenas suspeitos acabaram sendo vítimas desse processo, e nem os policiais, infelizmente, mas também moradores das 2 comunidades do Rio de Janeiro, e é uma grande operação que não acaba por aqui. E tem esse debate, né, Tainá Falcão? Se seria melhor que a segurança pública fosse feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, ou nesse caso pelas Forças Armadas. Todos os especialistas em segurança pública dizem que tem que ser a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque os militares não são formados para fazer segurança pública. Os militares são formados para atuar em guerra. É um outro tipo de treinamento. E os policiais do BOP têm uma formação muito forte e até de inteligência policial para fazer esse tipo de ação. Então o Rio de Janeiro acordou com esse susto hoje. Nós temos, infelizmente, um saldo imenso de 60 mortos, e agora vamos observar exatamente quais serão os próximos passos da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e avaliar se foi exagerada a operação de hoje ou não, que acabou vitimando pessoas que não são nem policiais, nem suspeitos de fazerem parte do crime organizado. O ponto deixou em evidência barricadas no asfalto para impedir o acesso da polícia. 15 anos depois, mais uma vez no Complexo do Alemão. Antes das 6 da manhã, tiros eram ouvidos de longe. Moradores registraram balas cruzando o céu. Nessas imagens, bandidos fugiam pelas escadas da comunidade. Parte do bando atacou a sede de uma unidade de polícia pacificadora e matou um PM. Uma mulher que passava de carro levou um tiro no peito e morreu no hospital. Parentes disseram que os disparos foram feitos pela PM. Segundo o governo do estado, dos 17 mortos, 15 eram suspeitos de envolvimento com o tráfico. E hoje uma nova operação policial nos complexos do Alemão e da Penha entrou para